Não seria mais dito no meio do povo de Israel. Por quê? Porque Deus iria mostrar para eles que o nosso Deus leva em conta, leva-se em conta aquilo que o homem plantar. Não tem por onde fugir disto. É uma lei que Deus estabeleceu. Foi assim com Davi, foi assim também com Abraão, quando teve as suas falhas, Sansão e outros que deixaram, né, de observar algum mandamento da parte de Deus. A cobrança veio para eles. Mas também teve casos em que a família, né, o filho, o descendente, ou o primogênito pagou o preço, mas não que aquele mal ali fosse cobrado no filho. Não, aconteceu algo com o filho para poder cobrar do pai. Assim aconteceu com Davi, quando pecou com a Betseba e teve a Salomão, né? O primeiro filho, antes de Salomão, morreu. Davi fez jejum, oração, clamou a Deus, né? Mas Deus não ouviu o clamor de Davi. Aí quando o menino morreu, aí Davi parou de jejuar, tomou um banho, lavou o rosto, comeu, como se nada tivesse acontecido, né? E até os seus súditos, né, se espantaram de ver a rapidez com que Davi se recuperou daquele trauma, né? Então, irmãos, aqui o Senhor está dizendo para o povo de Israel que a cobrança é individual. Louvado seja Deus. E por que isso? Porque o povo de Israel estava no caminho da idolatria, no caminho do pecado. Aqui o Senhor está falando, irmão, vai dando a relação das coisas a qual Deus iria cobrar, e que era exatamente o que o povo estava fazendo, o povo de Israel. Glórias a Deus. Aqui o Senhor vai dizendo, no versículo 6, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo nu com veste. Louvado seja Deus. Então o Senhor ficou falando aqui de coisas que estavam desagradando a Deus. Glória a Jesus. E isso, irmãos, é algo que observamos claramente que aconteceu com o povo de Israel. Veio aquela destruição exatamente por causa dessas coisas. Glória a Jesus. Nós encontramos, irmão, uma passagem bem conhecida, né, lá em Gênesis, no capítulo 18. Os irmãos, por favor, abram Gênesis capítulo 18. Glória a Deus. Gênesis 18. Glória a Deus. Versículo 17 em diante, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Glória a Deus. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que está acerca dele tem falado. Louvado seja Deus. Então, irmão, primeiramente, os irmãos encontram que Deus falou para Abraão, e vendo que nosso Deus tem prazer na justiça, glórias a Deus, e no juízo. Deus tem prazer. E Deus disse para Abraão que não ocultaria dele o que ele fazia. Então isso fala, irmão, que Abraão era amigo de Deus. Glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Glórias a Deus. Então ser amigo de Deus, irmão, para que ser amigo de Deus, tem que fazer o que ele manda. Glórias a Deus. Se alguém
é rebelde, se alguém não faz o que Deus manda, né? Então está correndo o risco de estar enganado, achando que é amigo de Deus. Só é amigo de Deus aquele que faz o que Ele manda. Glórias a Deus. Então, se alguém acha que porque tem um dom ou porque tem algum cargo na igreja, né, é amigo de Deus, não se engane com isso não. Glória a Deus. É amigo de Deus, é aquele que faz o que Ele manda, começando, né, no tocante a seus ensinamentos, as suas leis, seus estatutos, a qual nós temos que também observar. Glórias a Deus. Nós encontramos lá no livro de Mateus capítulo 5, nós vamos ler daqui a pouco. Ali o Senhor fala de algumas coisas importantes que nós devemos observar. Glórias a Deus. Então o Senhor disse para Abraão: o culto a Abraão que faço? Não. Por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. Porque Abraão fazia aquilo que o Senhor mandava. Então Deus disse primeiro que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e ele foi. Seguiu por um caminho que Deus havia de mostrar. Quer dizer, não era só sair da cidade. Sair da cidade, mas seguir pelo caminho que o Senhor havia de lhe mostrar. Glórias a Deus. Porque muitas vezes o crente acha que saiu da cidade, não basta sair da cidade, tem que seguir pelo caminho que o Senhor está mostrando. Amém, irmão? Eu aceitei a Jesus, não participo uma das coisas do mundo, eu sou crente, mas tem que seguir pelo caminho que Jesus está mandando, né? Não basta sair da cidade e depois é crente do jeito dele. Isso acontece muito hoje, né? Muito sai da cidade, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, mas não quer seguir pelo caminho que o Senhor está mostrando, não. Ele quer seguir pelo caminho dele. Eu acho que é assim, eu faço assim, né? Meu pastor ensinou assim, e a minha igreja é assim, e não se importa muito em saber qual é a vontade de Deus. Então nós temos que seguir pelo caminho que o Senhor vai nos mostrar. Então, porque Deus mostra o caminho para nós seguirmos ele. Glórias a Deus. Não é nós que vamos seguir pelo caminho que nós queremos e achar que Deus vai mostrar o caminho que Ele quer, né, que o homem quer que seguir. Não, tá bom, que Deus vai se conformar com o caminho que Ele está seguindo. Nada disso. Glórias a Deus. O caminho que nós seguimos, o modo de viver, aquilo que pensamos, como Deus quer que nós venhamos a agir, tudo isso é Deus que vai nos mostrando, nos ensinando, passo a passo, para nós crescermos, para nós andarmos pelo caminho da justiça, do juízo, né, de Deus. Glória a Jesus. Mas infelizmente muitos querem sair, muitos saem da cidade, quando Deus diz: sai da sua terra e da sua parentela. Então ele aceita Jesus, mas na hora da obediência ele não há muito de obedecer, não, né? É o evangelho do jeito dele, do jeito como ele quer. Se aqui não está agradando, ele procura outro lugar em que ele se adapte. Glórias a Deus. Mas não é o crente buscar onde se adapta, ele tem que se adaptar aonde Deus o colocou, não é isso? Então a gente se coloca, né? Deus o colocou ali tem que ficar, até que Deus, se Deus tiver um plano lá na frente, aí é outra história, né? Aí Deus faz um movimento, Deus mostra, aí é outra coisa. Mas infelizmente tem crente que não se adapta, né, à palavra do Senhor. Mas são as sementes que caíram no meio dos espinhos, ou a semente que caiu no meio dos pedregais, né? E tem alguns que já está de tal jeito, irmão, que é uma mistura das duas, né? É uma mistura de árvore com raízes sobre os pedregais e também cheio de espinho. Quer dizer, consegue juntar as duas coisas. Aí, irmão, a coisa fica bem mais difícil. Então é aquele crente que vem, passa um período muito bem, evangeliza, ora muito, lê a Bíblia, mas daqui a pouco, irmão, dá-lhe um revertério nele lá, e ele dá aquela desviada e some e começa a procurar as coisas do mundo. Aí passa ali 1, 2 anos, aí daqui a pouco volta de novo, depois sai de novo. Então fica naquele negócio, irmão, né, que nunca sai disso. Por quê, irmão? Porque não quer seguir pelo caminho que o Senhor está mostrando. Ele até sai da terra, até sai do meio da parentela, mas seguir pelo caminho é outra história bem diferente. Glórias a Deus. Mas o crente verdadeiro, o crente a qual a semente caiu em boa terra, ele sai da sua terra, sai do meio da sua parentela
está preocupado em seguir pelo caminho que o Senhor está mostrando. Amém? Glória a Deus. Então Deus faz, trabalha no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na obra que Deus tem com ele. Ele está submisso à vontade de Deus. Deus quer que ele participe de tal trabalho, ele vai. Se Deus quer que ele faça algo, ele vai fazer. Se Deus quer que ele haja dessa maneira, ele vai agir. E é assim, irmão, aquela vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Isso é importante na vida do crente. Jesus disse: serei meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então aqui, irmãos, Deus disse: ocultarei eu a Abraão o que faço? Glória a Deus. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Olha só, irmão, louvado seja Deus. Deus conhece o que são seus, amém? Porque conhecer, irmãos, que a Bíblia quando fala, a gente às vezes é levado a pensar: não, Deus conhece a todos, Deus conhece todas as criaturas, Deus até fala na sua palavra, conhece os animais do campo, que tudo lhe pertence. Mas esse conhecer aqui, irmão, não é o conhecer de saber que existe ou de ter o conhecimento que ali está, mas fala de uma intimidade. Conheço, glórias a Deus, conhecer. Então o conhecer de Deus fala de intimidade, fala de comunhão. Então Deus diz aqui: tenho conhecido, louvado seja Deus, que Ele há de ordenar seus filhos, louvado seja Deus. Abraão só teve um filho, da promessa, mas quando ele está dizendo seus filhos, está falando em termos de descendência. Glórias a Deus. Então, porque no meio da linguagem bíblica, quando fala de filhos, está falando das suas descendências. Quando na Bíblia fala dos nossos pais, quando fala dos nossos pais, que vamos encontrar essa expressão, aí já falando do pai, do avô, do tataravô, dos antecessores, Então fala dos nossos pais. Por isso que Josué disse: escolhei hoje a quem se vai, que os deuses que estão além do rio, a qual serviu os vossos pais. Então está falando para aquela multidão que os seus pais, quer dizer, seu avô, bisavô, então aqueles que antecederam a ele. Quando fala dos seus filhos, está se referindo à sua descendência, aqueles que vieram depois dele. Então aqui está dizendo aos seus filhos, porque filho, na verdade, da promessa foi só um, mas aqui está se referindo à sua descendência. E a sua casa depois dele, então está bem claro, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós encontramos aqui que o Senhor diz para agirem com justiça e juízo. Por quê, irmão? Porque a característica de quem anda com Deus a primeira característica é que ele pratica o juízo e a justiça. Isso, irmão, é algo que é notório. O Senhor Jesus Cristo fala acerca das boas obras, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Aleluia. A palavra nos diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Glória a Jesus. Então nós vemos, irmãos, que a justiça e o juízo é a primeira característica daquele que está com Deus, que anda com Deus, é que ele pratica o juízo e a justiça. Por quê? Porque o nosso Deus, a base do seu trono é a justiça e o juízo. Glórias a Deus. Então, aleluia. Aqui o Senhor diz que Deus ama a justiça e o juízo. E Abraão praticava isto, a justiça e o juízo. Era um homem que andava por fé, porque essa é a verdadeira fé, irmão. A fé começa a ser notada na vida do crente quando ele pratica a justiça e o juízo. Começa por aí. Se alguém acha que vai, eu sou crente, eu sou
Sou batizado com o Espírito Santo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não pratica a justiça e o juízo, irmão, está enganando a si mesmo, se enganando, porque não condiz. Alguém que está, ou se diz na presença de Deus, que falta com essas coisas. Não condiz, irmão. Não tem. A Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas. Não há comunhão entre Deus e Satanás. E a Bíblia diz que nós não podemos sentar na mesa, comer da mesa de Deus e também na mesa dos demônios, na mesa de Satanás. Não tem isto, não. O crente verdadeiro, ele é impulsionado pelo Espírito Santo a praticar a justiça e o juízo. Glórias a Deus. Não quer dizer que não é infalível, não, mas quando falha, rapidamente vem o arrependimento e a vontade de consertar aquilo que ficou para trás. Glórias a Deus. Mas infelizmente muitos por aí não entendem assim, acha que é crente, mas a justiça e o juízo vai de acordo com a maré, se ele acorda bem, aí ele pratica, mas se naquele dia ele acorda meio torto, não observa isto. Então é assim, aquela vida inconstante, mas não pode ser assim, porque a palavra diz, nós temos que ser firmes e constantes, Glórias a Deus. E disse o Senhor, versículo 20, Gênesis 18, 20, e disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem agravado muito, descerei agora e verei se com feito tem praticado segundo o clamor que me é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então vieram aqueles varões e rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Em pé diante da face do Senhor. Essa é a posição do crente, né, irmão? Maravilha. O crente tem que estar de pé perante a face do Senhor. Glórias a Deus. O que Deus disse para Ezequiel: ponte de pé e eu falarei contigo. Quer dizer, estará frente a frente. Essa é a posição que o crente deve estar. Glórias a Deus, aleluia. Em pé e diante da face do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Quem aqui gosta de estar perante a face do Senhor? É bom, né, irmão? Glórias a Deus. Está em pé diante da face do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Elias andou com Deus. E vários homens do passado andaram com Deus. É coisa maravilhosa, né? Por isso que esses homens do passado, que são exemplo para nós, são aqueles que não mediam esforço para fazer o que Deus mandava. Não mediam. O que Deus mandava eles faziam. Isso é uma coisa maravilhosa, né, irmão? Coisa, como no caso de Jeremias, estava ali sempre recebendo de Deus uma mensagem e não titubeava, né? E fazia a vontade de Deus. Deus mandou uma certa vez que Jeremias colocasse uma canga, né, daquela nas costas, né, tipo aquela que coloca em boi, e ali entrasse no templo para profetizar. Aqui estava falando, irmão, do jugo, simbolizando o jugo do pecado, aquilo que Satanás impôs, né, sobre o povo de Israel. Então, assim como o boi recebe a canga nas costas e é conduzido pelo seu dono, assim o pecado, irmãos, faz na vida do homem, né? É o jugo que Satanás coloca, né, sobre o homem através do pecado, e ali vai dirigindo a vida do homem, conduzindo ao pecado, conduzindo ao erro. Mas Jesus disse, glórias a Deus, tomai sobre vós o meu jugo. Olha a diferença, irmão. Olha a diferença. Satanás, ele impõe o jugo, assim como o dono do boi pega a canga e coloca no boi e o induz aí, assim Satanás faz, através do pecado na vida do homem. Agora Jesus disse uma coisa, irmão: tomai sobre vós o meu jugo. Então Satanás, ele impõe o jugo.
E Jesus não, Jesus quer que nós peguemos o jugo e coloquemos sobre nós. Jesus nunca vai botar jugo em ninguém, irmão. Não, nós é que temos que tomar sobre nós o jugo. Amém, irmão? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, a direção de Deus, a condução do Espírito Santo, a transformação, aleluia, o controle de Deus sobre a nossa vida, o comando de Deus sobre a nossa vida, esse jugo, somos nós que temos que pedir ao Senhor: Senhor, eu quero tomar sobre mim o teu jugo. Agora Jesus disse: o meu jugo é leve, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Glórias a Deus, aleluia. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aleluia, glórias a Deus, e encontrarei descanso para vossas almas. Aleluia. É maravilhoso, né, irmão? Quando o crente anda na direção de Deus, ele tem descanso na sua alma, né? Glórias a Deus, aleluia. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, irmão, ele dá para nós a alegria, a satisfação de estar na sua presença. Glórias a Deus. O crente se sente mais alegre, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Tem crente, né? Inclusive essa semana eu ouvi dizer que teve um que disse assim: se eu passar um domingo sem ir na igreja, a coisa fica estranha, a coisa fica pesada. O que é isso, irmão? Você é crente domingueiro, é crente que durante a semana fica a semana toda na carne, e se ele não aparecer no domingo para dar um descarrego, né, na sua consciência, ele fica oprimido, ele fica pesado, sabe? Então no domingo ele vem, ou de manhã ou de noite. Irmão, crente de domingo, não, o crente tem que ter a alegria do Senhor 24 horas por dia, amém, irmão? Esse negócio de domingo, não, eu dispenso isso. Eu quero Jesus 24 horas por dia. Glórias a Deus, porque se Jesus vier no sábado ou na segunda, a coisa vai pegar, né, irmão? Glória a Deus. Então o crente tem que estar em constante, aleluia, comunhão com Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Essa semana eu perguntei para um, né, e aí, o pastor pregou uma mensagem, eu disse: o que ele falou? Eu só me lembro disso, o resto eu não lembro não. Eu falei: meu Deus do céu. E os profetas que recebiam a mensagem, a revelação, e entregar 15 dias depois, caminhavam 40 dias para entregar a mensagem e não esqueciam um tio, nem um J, nada se esquecia. Eu falei: meu Deus do céu, né? Mas é os tempos, né, irmão? É sinal dos tempos, né? Glórias a Deus. Mas é assim, no passado havia, né, irmão, aquela observância, né? O profeta de Deus, né, eles guardavam aquela mensagem, porque eram homens que viviam exclusivamente para Deus, né? A gente até entende isso, né? Que primeiro que é cientificamente provado que o homem, quando ele escuta ou ouve uma mensagem, né, mais longa, guarda apenas 10%, às vezes 15%, de acordo com aquele, sem prestar mais atenção. Realmente a mente nossa não consegue gravar tudo, né? A gente grava algumas coisas, mas também lembrar só de 2 minutinhos também não é assim, né? Não pode, nós temos que guardar alguma coisa a mais, né? Porque senão tu não está prestando muito lá a sua atenção, né? Mas, irmão, aqui a palavra do Senhor nos fala que Deus disse para Abraão que eles era aquele que guardava a justiça e o juízo. E o que aconteceu? Abraão, ele intercedeu não pela cidade em si, porque aqui alguns dizem, interpreta que Abraão intercedeu pela cidade. Ele não intercedeu pela cidade e nem pelos moradores de Sodoma. Ele não intercedeu nem pelos moradores nem pela cidade. Ele intercedeu por aqueles que porventura tivessem naquela cidade que fosse justo. Então o que Abraão disse? Se houver 50 justos, os irmãos se lembram da conversa, e quando chegou em 10 justos, né, Deus disse: se houver 10 justos, não destruirei. Mas só que não tinha 10 justos, a gente sabe disso, né? Só tinha um. A mulher de Ló e as filhas vieram a reboque, mas na verdade só havia um justo, né? E assim, irmãos, Deus livrou a Ló. Por quê? Porque Deus jamais vai condenar
o justo junto com o ímpio. E Abraão disse isso para o Senhor. E, se não falha a memória, lá no versículo capítulo 18, versículo 29 em diante, o Senhor diz assim: glória a Deus. Versículo 32, disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem 10, disse, não a destruirei pelo amor dos 10, louvado seja o nome do Senhor. E Deus perguntou, e Abraão perguntou ao Senhor: não faria justiça o juiz de toda a terra? Então nosso Deus faz justiça, irmão. Glórias a Deus. Nosso Deus, Ele é justo. Louvado seja Deus. Então aqui o Senhor está dizendo na Ezequiel, irmão, que esse provérbio, né, jamais seria dito novamente no meio do povo de Israel, de que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embolam. Quer dizer, o pai come e os dentes dos filhos se embolam. Quer dizer, o pai peca e o filho paga. Não. Glória a Deus. Deus diz que essa parábola ou esse dito não se repetiria mais. Glórias a Deus. E o Senhor diz aqui mais, irmão, no versículo de número 9: andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Louvado seja Deus. Então foi o que Deus disse, meus queridos, lá no livro de Jeremias. Deus mostrou para Jeremias que Deus iria, poupar aqueles que eram justos. No livro de Ezequiel também Deus mostra para Ezequiel de que Deus iria poupar aqueles que eram justos, aqueles que gemiam pela cidade, aqueles que lamentavam a situação da cidade, que não podiam fazer mais nada a não ser orar e clamar. Mas orar e clamar, irmão, não resolveu a situação. Por quê? Porque a oração daquelas pessoas, daqueles judeus fiéis que gemiam pela cidade, serviu para eles próprios, não pela cidade. Por quê? Porque Deus já tinha decretado, irmão. Mas foi o que Deus disse, que iria marcar na testa aqueles que gemiam pelaquela cidade. Deus iria dar o livramento. Porque, irmão, Deus nunca vai castigar o justo junto com o ímpio. Não vai fazer isso, de jeito nenhum. Glórias a Deus. Castigar. Aqui não estou falando de acontecer algo, que às vezes pode cair um avião, morrer 200 pessoas e ter 10 crentes no meio. Ali Deus não castigou o justo junto com o ímpio. Não. Chegou a hora da morte daqueles 10. Os outros que estavam ali, estavam no período de morrer, o avião caiu e morreu. Isso é uma coisa. Não é castigar o justo junto com o ímpio. Quando Deus está falando que Deus não castiga o justo com o ímpio, é quando Deus emite um juízo sobre o ímpio e o justo vai junto. Não. Um avião cair e vários morrerem faz parte de uma coisa que pertence a Deus. Porque lá no livro de Jó, no capítulo 14, quem encontrar, leia Jó 14, do 1 ao 6. A Bíblia fala sobre isso, sobre morte, Eu sei que não é um assunto muito agradável, mas para o crente dá mais segurança, Saber que a nossa vida está na mão do Senhor. Glórias a Deus. Porque o ser humano que tem medo da morte, que tem medo de falar de morte, é porque está devendo, Tem alguma coisa errada na vida dele. E o crente fiel, irmão, fala de morte, como fala de vida, fala de milagre, e se Deus revelar para ele até o ano que ele vai morrer, ele está tranquilo, Tranquilo. Glórias a Deus. Muito bem. Jó capítulo 14, do 1 ao 6. Quem encontrou, leia, por favor, com voz alta. Encontrou, Paulo Sérgio?
Glórias a Deus. Então todos os seus meses estão contados e deles não passará. Glórias a Deus. Então entende-se ali claramente no texto meses. Então existe um período de tempo, né? Meses fala de um ano, né? Não está falando de anos, está falando de um ano. Quer dizer, um período que é contado por meses, a qual é a hora que aquela pessoa acaba nessa terra. Então a Bíblia diz, irmão, que quando o homem vem ao mundo já tem um tempo contado, e isso é algo que pertence única e exclusivamente a Deus, né? Mas é o que a Bíblia fala, né? O que Deus revelou e usou a Jó para dizer: o homem nascido de mulher, quer dizer, todo homem é de bem poucos dias, né? Aí é cheio de inquietação, né? Porque na verdade o homem é assim, né? Todos nós somos cheios de inquietação. A gente vive às vezes inquieto com muita coisa desnecessária. É isso, fica inquieto com uma coisa que às vezes nem acontece, mas está lá aquela inquietação. E faz parte, né, do ser humano, do homem caído, o homem, independentemente de crente ou não, ele tem a inquietação. Mas, irmão, o crente, ele tem um subsídio da parte de Deus, né? Quando o crente descansa em Deus. A palavra não diz: espera em Deus. Por que está aflita a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Né? Espera em Deus. Salmo 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor. Glórias a Deus. Então, irmão, às vezes a gente se inquieta, por quê? Porque se esquece dessas promessas de Deus. Entregar na mão do Senhor, descansar em Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, demais coisas, tudo Ele fará. Isso é maravilha, né, irmão? Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então acabou, está encerrado o assunto. Irmão, pegou aqui, está apertado ali, mas a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na hora certa, glórias a Deus, Ele nos responde. Na hora certa Ele dá a vitória, glórias a Deus, Ele abre a porta, aleluia. Se for para o nosso bem, Ele até fecha a porta, mas uma coisa é certa, irmão: o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Glórias a Deus, aleluia. Isso é para o justo, né? Glória a Jesus. Então, o justo. Nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, falando algumas coisas importantes, né, acerca de coisas que agradam a Deus. O Senhor Jesus Cristo uma certa vez disse: a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Aí a gente toma aquele susto, né? Meu Deus, aqueles fariseus faziam coisas tão contadinhas. E depois Jesus até repreendeu os escribas e fariseus por causa da hipocrisia. Mas o que Jesus está dizendo acerca da nossa justiça exceder dos escribas e fariseus? Eu vou ser sincero para os irmãos, a primeira vez que eu li isso, eu falei: rapaz, o negócio aqui está pegando para mim. Porque os escribas e fariseus, como é que eu vou fazer? Mas depois ele vai dando entendimento, que não é fazer o que os escribas e fariseus faziam. Quando ele disse que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, ele está querendo dizer o seguinte, irmão: que a justiça dos escribas e fariseus era uma coisa forçada, hipócrita, religiosa, né? Por isso o Senhor repreendeu os escribas e fariseus. Por quê? Porque diante dos homens eles eram perfeitos, mas lá atrás, irmão, faziam coisas erradas, entendeu? Então o Senhor chamou de hipócrita, sepulcro caiado. Sepulcro caiado quer dizer aquele sepulcro bonitinho, mas lá dentro só tem o quê? Né? Imundícia, né? Então o Senhor disse que eles eram sepulcro caiado. Então a palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus Cristo repreendeu os escribas e fariseus. E por que ele diz que a nossa justiça tem que exceder a deles? Por quê? Porque tem que ser em verdade. Está aí a diferença. Nós praticamos a justiça, por quê? Porque nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque tem muita gente que diz que
nós temos que ter liberdade em Cristo Jesus. Vamos lá, irmão, tá, liberdade em Cristo Jesus. Aí pula para lá, pula para cá, olha no olho do seu irmão. Eu não olho no olho de ninguém, você vai levar uma seta, tá doido. Olha no olho do seu irmão e não sei o quê, abraça seu irmão, aquela palhaçada toda. Isso não é liberdade em Cristo Jesus, irmão, de jeito nenhum. O que é liberdade em Cristo Jesus? É livre para obedecer a Deus, é livre, aleluia, não é obrigado a pecar. O crente tem, né, aleluia, vamos dizer assim, aquele impulso do Espírito Santo para se afastar do pecado, né? Então o crente, ele é livre para adorar a Deus, a sua oração chega ao trono da glória, glórias a Deus, aleluia. Então ele é livre para dizer não para Satanás, não para o pecado. Ele é livre para dobrar o seu joelho e buscar o Senhor em oração, e Deus falar com ele falar com Deus. O crente é livre para abrir a Bíblia Sagrada e ler, e o Espírito Santo lhes mostrar, aleluia, os mistérios da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, aleluia. Ele é livre para adorar a Deus em espírito e verdade. É isso, irmão. Então a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, que aquilo era feito mecanicamente, e muitos até treinavam desde pequenininho a fazer aquelas coisas, né, que pareciam muito santas, aleluia, mas na verdade, irmão, eles honravam a Deus com a boca, mas o coração estava longe de Deus, aleluia. Mas o crente não, ele honra a Deus com a boca e o coração está perto de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então a nossa justiça excede a deles. Por quê? Porque é verdade, é verdadeiro, é sincero, glórias a Deus, é impulsionado pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que aquele que está em Cristo, nova criatura é nova criatura, glórias a Deus, né? Glória a Jesus. Muito bem, então, irmãos, nós encontramos lá em Mateus capítulo 5 o Senhor falando algumas coisas importantes, que diz assim: Jesus vendo a multidão, Mateus 5, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aleluia. O pobre de espírito, glórias a Deus. Pobre de espírito, irmão, não quer dizer é o miserável, tadinho, né? É meio tapadinho, assim, sei lá, alguma classificação dessa. Não, aqui o Senhor está dizendo, irmão, pobre de espírito quer dizer que tem o seu espírito despojado, quer dizer, pobre, despojado do velho homem. Então, pobre de espírito é aquele que ouve a palavra, que aceita a palavra. Os irmãos se lembram quando João Batista mandou 2 discípulos perguntar ao Senhor: és tu mesmo que havia de vir, ou esperamos outros? Os irmãos se lembram da resposta que Jesus deu? Vai e diz para João: os paralíticos andam, os cegos veem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado o reino dos céus. Mas Jesus é livre, não está falando do pobre apenas, aquele, né, que não tinha uma casa para morar, né, que vivia lá nômade por ali, dependendo da ajuda dos outros. Não, quando ele estava falando aos pobres, é que estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. Por isso que aqui diz: bem-aventurados os pobres de espírito. São aqueles que são despojados, irmão, de tudo que é humano, de preconceito contra as coisas de Deus. Ele está livre, né, com o seu espírito pronto, né, para absorver a palavra, para aprender a palavra, para se submeter à palavra. Já o homem, né, que tem o espírito fortalecido com aquilo que é humano, com as coisas do mundo, esse resiste à palavra. É a semente que caiu no meio dos espinhos, que caiu no meio do pedregal, mas quando cai na boa terra, que é aquele que é pobre de espírito, e isso independe da sua condição social, né? Ele pode estar andando de BMW e ser pobre de espírito, e alguém pode estar andando de fusquinha e ser bem arrogante, né? E muito desobediente à voz de Deus, né? Duro de coração. Ele não, o evangelho é do jeito dele. Isso aí então não é pobre de espírito, mas a Bíblia diz que bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né, irmão? Glórias a Deus, aleluia. Muito bem.
Versículo 4: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse chorar, irmão, não é chorar por qualquer coisa, não. Ah, morreu meu pai, aí ele chora. Minha mãe morreu, ele chora, né? Tem alguns crentes por aí que, se o time dele perder, ele chora também. É uma coisa tremenda. Então, chorar, irmão, não é o chorar pelo chorar. Não é chorar por causa da morte de ninguém, nem chorar por causa de um prejuízo qualquer. Não é nesse sentido. Quando aqui está dizendo os que choram, irmão, está falando daquele que é sensível, louvado seja Deus, à condição espiritual, no sentido, como por exemplo, quando Deus disse: aqueles que choram e gemem por causa de Jerusalém, são aqueles que entendem, irmão, a necessidade das coisas espirituais. Glórias a Deus. Então é um sentimento que tem no seu coração. Bem-aventurados que choram. Não é o chorar por uma coisa humana, mas por uma coisa espiritual. E quantos crentes já não deram testemunho, irmão, que diante de Deus choravam, pedindo, aleluia, as coisas de Deus, as coisas espirituais. Muitos choravam porque queriam ser batizados com o Espírito Santo, outros choravam porque queriam largar um pecado e estava ficando difícil, mas choravam aos pés do Senhor. Glórias a Deus. Tinha até um hino que dizia: clama, geme e chora, né? Glória a Deus. Tinha um cantor que cantava: não chore, né? Eu não me lembro mais, eu não sei cantar direito, mas ele dizia isso aí: geme e chora, né? Que Jesus chega na hora, uma coisa assim. É isso aí, irmão, é verdade. Gemer, chorar diante de Deus. Glória a Jesus. O crente que chora, né? Porque gostaria de ter mais comunhão com Deus, de fazer mais a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, né? Eu creio que, lamentando muito, ele dizia: miserável homem que sou, muitas vezes o bem que quero não faço, mas às vezes me pego fazendo o mal que eu não quero, né? Então Paulo estava apresentando uma realidade, né? Por mais espiritual que Paulo fosse, ele mesmo reconhecia que era miserável, né? Miserável homem que sou. E na verdade, irmão, quanto mais perto de Deus o homem está, mais miserável ele se acha. Verdade. Quanto mais branca uma parede, mais vai aparecer um pontinho. Não é verdade? Agora, se a parede já está rabiscada, um rabisco a mais, um a menos, não está fazendo lá muita diferença, não é verdade? Ainda mais se ela estiver amarelado, o risquinho, né? Igual o outro que sentaram em cima do carro dele, ele nem espantou, está tudo arranhado mesmo, mais um arranhão a mais vai fazer diferença, não vai. Mas o carro está novinho, um arranhãozinho aparece. É uma coisa, uma parede branquinha, é bonito, né? Mas se tiver um pontinho aparece. Então assim também é na vida do crente, na vida espiritual. Quanto mais branca é a veste do crente, mais ele se preocupa em mantê-la branca, né? E às vezes uma coisinha que aparece na veste do crente fiel, ele se preocupa. Agora o crente que não está lá, a veste dele já está meio amarelada, irmão, ele não está muito preocupado não. Se tiver que falar um palavrãozinho, ele fala. Se tiver que, ele não está muito preocupado não. Lançaram um filme novo, aí o filme ele vai lá assistir, ele não está nem aí, ele vai conforme o vento, né, a munha que o vento espalha. Ele não mede muito lá se pode ou não pode, né? E se aparecer uma coisa pecaminosa para ele assistir, ele vai assistir, então não está nem aí, né? Um dia tinha um crente lá mexendo no corpo, passei, dei uma olhadinha, estava lá vendo umas mulheres mexendo lá, falei: rapaz, mas já está assim, já não demorou muito, já está botando as manguinhas de fora. Mas é isso aí, irmão. O que é isso? É porque a veste não está lá essas coisas, mas o crente, irmão, que tem as vestes brancas, ele se preocupa em agradar o seu Deus. Os irmãos concordam com isso? Mas se preocupa. Por isso Jesus Cristo disse: o caminho é estreito, poucos são os que se acertam com ela, com a porta estreita, apertado é o caminho, poucos se ajustam por causa disso, irmão. Então por isso que bem-aventurados que choram. Irmão, vamos chorar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Glória a Deus. E se as lágrimas não saírem nesse olho aqui, mas lá nos olhos espirituais, lá dentro do coração, nós temos que pedir: Senhor, eu quero mais de Ti.
Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outra característica, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é manso. É verdade que muitas vezes, irmão, nós somos levados, né, a querer levar o nosso pensamento, né? Mas não é assim. A gente tem que ser manso. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glórias a Deus. E esse é um outro segredo importante, irmão, porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E é verdade, irmão. Os mansos, quer dizer, aqueles que vão subir quando Jesus vier, vão ressuscitar e vão reinar com Cristo, nós vamos herdar a terra. É verdade isso. Primeiro que nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. E quando acabar os 1000 anos e vier a última rebelião, e todos se levantarão contra nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja que estará reinando em Jerusalém. A Bíblia diz que descerem a fogo do céu, consumirá a todos. Aí entra o quê? O juízo final. O que é que João viu? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E João viu que quando Deus queimou a terra com fogo, né, e estabeleceu, quando ele disse: eis que faço nova todas as coisas, e fez novos céus. Esse céu que está se referindo não é o céu onde Deus está, não é novos céus, quer dizer, está falando do universo, da nossa atmosfera. Novos céus, 2 céus, né, que é o primeiro céu e o segundo, que o terceiro é o trono de Deus. Novos céus, quer dizer, o universo e nossa atmosfera, e nova terra, em que habita a justiça. Que Deus limpou a terra com fogo. Por quê, irmão? Porque a terra, ela é palco do pecado, né? É palco do pecado. Quando Satanás se rebelou contra Deus, foi expulso dos céus e precipitado na terra. Ao chegar aqui, né, enganou Adão e Eva, quando ele viu que Deus tinha feito o homem, e o pecado entrou no mundo. Então o pecado, irmão, entrou no mundo, e com isso o mundo se tornou palco de tudo que é contra Deus, né? Começando pelo Jardim do Éden, que foi onde começou o primeiro pecado, o pecado original. Deus expulsou o homem do jardim, cercou o jardim, e depois o jardim se deteriorou, se misturou, né, com o restante da terra, né? E hoje em dia, onde era o Jardim do Éden, nem há sinal mais disso, né? Nem os rios, só existe um, o rio Tigre, o Eufrates, não, o rio Eufrates, o Tigre já sumiu, secou, né? E, inclusive teve um cientista que descobriu pelo satélite que até a marca onde estava esse rio ainda existe, mas o rio mesmo já secou há muito tempo, que é o rio Tigre. Agora o Eufrates ainda tem, mas só que está secando, né? Inclusive tem uma profecia no livro de Ezequiel que diz que na guerra do Armagedon o rio Eufrates vai se secar para os reis do Oriente passarem para atacar o povo de Israel. Isso já está acontecendo. O rio Eufrates, né, há uma reportagem na internet mostrando que o rio Eufrates já está, em alguns lugares já dá para passar até a pé, né? O carro já consegue até passar. Então nós vemos a profecia se cumprindo, e o povo que é do norte em relação ao povo de Israel, que no caso hoje é o Irã, a Síria, a Rússia, o Iraque, para chegar até Israel tem que atravessar o rio Eufrates. Olha só, né, irmão? Cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre, amém? O cenário está pronto, glória a Jesus. Mas voltando aqui, o Senhor disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que vai acontecer? Depois do juízo final, novo céu, nova terra, e João viu a nova Jerusalém descendo do céu para a terra,
Glórias a Deus. E nós vamos habitar eternamente aqui na terra, na Nova Jerusalém. Só tem um detalhe, né? Céus de Deus, o primeiro, segundo e terceiro céu, vão ser uma coisa só. Até tem um hino que nós cantamos, né? Céu e terra serão a mesma grei. Quem se lembra desse hino? Céu e terra serão a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Esse hino é inspirado no que a Bíblia diz, que vai ser tudo a mesma coisa. Louvado seja Deus. Voltando a ser como está lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era uma coisa só, mas com a rebelião de Satanás, aí houve mudanças significativas, né? Glórias a Deus. Bom, isso é outro estudo, mas apenas nós vamos ter uma ideia, que o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós vamos herdar a terra. Glórias a Deus. A terra foi dada aos filhos dos homens, diz a palavra do Senhor. Mas na verdade essa terra pecaminosa não é nossa. Nós somos o quê? Peregrinos na terra. Quem aqui quer ficar nessa terra aqui? Quer um pedaço? Ninguém? Não, ninguém quer. Não. Nós somos cidadãos de onde? Do céu. Amém, irmão? Somos cidadãos do céu. Temos CPF, eu tenho até aqui, ó, carteirinha de motorista, né? Brasil, brasileiro, mas isso aqui é papel. Mas a nossa cidadania é lá do céu. Amém, irmão? Isso aqui é só para andar por aqui enquanto estamos peregrinando por aqui. Glórias a Deus. Um dia dão baixa no nosso CPF, né? Só que a baixa do CPF não é como alguns que estão por aí. Quando o dia que Deus quiser, o nosso CPF vai ser dado baixa, né, irmão? Mas não desse jeito como estão fazendo, né, com alguns aí que não se comportam bem. Muito bem. Versículo 6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse fome e sede de justiça, irmão, não é fome e sede de justiça dos homens. Tem muitos que dizem aí: não, fulano tem fome e sede de justiça. Dependesse dele, ele entrava lá no Supremo e destronava todo mundo. Está todo mundo demitido. Não estão fazendo direito, bota para correr. Aqueles pessoas que, né, a banda podre aí botar todo mundo preso, né? Quer justiça, mas não é dessa justiça aqui da terra, né, irmão? Não, nada disso. Aqui fala fome e sede de justiça. Está falando da palavra de Deus, a justiça de Deus, ser justo. Glórias a Deus. E a justiça de Deus, irmão, nós devemos praticá-la. Por isso o Senhor Jesus Cristo fala, né, na sua palavra, acerca do novo nascimento. Porque quando o crente nasce de novo, irmão, ele começa a praticar a justiça. Então ele tem sede de justiça, ele quer praticar mais a palavra de Deus, ele quer praticar a justiça. Se lembra o que nós acabamos de ler, que Deus disse do povo de Israel, né? Dos pecados que o povo de Israel cometia? Por que eles faziam aquilo? Porque não estava nem aí para a justiça de Deus, irmão. Mas o crente verdadeiro tem sede de justiça, ele quer fazer a vontade de Deus, ele tem prazer em fazer a vontade do Senhor. Por isso que Davi diz que o seu prazer era na palavra de Deus, ele tinha prazer, aleluia, nas coisas de Deus. Ele mesmo disse: assim como a serva, né, brama pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, aleluia. Então sede de justiça, ele tem sede da palavra de Deus, aleluia. Por isso Deus disse para a mulher samaritana: se beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Então nós temos que ter o que, meus queridos irmãos? Aleluia, sede de justiça. Então bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, porque serão fartos. Serão fartos. Quer dizer, aqui na terra o crente será farto, né, das coisas espirituais, farto de alegria, de segurança em Deus, aleluia. Isso é muito bom. Louvado seja Deus. Então bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se alguém pensa que vai receber o perdão de Deus se não perdoa o seu irmão, está muito enganado. A Bíblia é bem clara sobre isso, né? Glórias a Deus. Se tem irmão tem algo contra ti, vai lá, deixa notar a sua oferta, se conserta e volta, apresenta a oferta. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que se nós não perdoarmos,
E por isso ele ensinou na oração, que nós chamamos oração do Pai Nosso, né? Perdoa nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido, né? Olha só, né, irmão? Então, como é que é a realidade, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Jesus, não precisa nem comentar, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Os pacificadores. Então o crente tem que ser pacificador. Amém, irmão? Você agora, não leva o desaforo para casa. Eu sou crente, mas se pisar no meu carro, irmão, tem coisa errada aí. É verdade que nós temos que nos defender na situação. Por isso que o livro de Provérbios diz: não responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja semelhante a ele. E o versículo seguinte diz o seguinte: responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que, aleluia, não se torne igual a ele. Então, a hora de responder o tolo e a hora de não responder o tolo. E como é que nós vamos saber? Pela inspiração do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, é bom quando o Espírito Santo refreia a nossa língua, né, irmão? Então, por isso que o apóstolo, o rei Davi disse: põe um guarda na minha boca, né? Isso é importante. Glória a Jesus. Então, mas ele vai desaforo para casa, irmão. Se Deus permitir, leva. Porque Deus, ele vai tomar a frente da sua causa. Porque a Bíblia diz: minha vingança, diz o Senhor, né? Glória a Deus. Então não vamos querer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Vamos esperar o tempo de Deus, e Deus vai fazer a justiça, porque aqueles que se humilham serão exaltados, e os exaltados serão o quê? O quê, irmão? Os que se exaltam serão humilhados, né? Por quem? Por Deus, não é isso? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Agora já está falando de perseguição por causa do nome de Jesus. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em versículo 13, vós sois o sal da terra, glórias a Deus. Então, irmão, o crente, ele é o sal da terra. Então nós vemos, irmãos, para nós encerrarmos, que aquilo que Deus disse para Ezequiel, que esse provérbio iria acabar. Porque o povo de Israel ia ver, irmãos, que Deus faz separação daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Glórias a Deus. E por isso o cristão, irmão, ele deve honrar esse nome, cristão, imitador de Cristo. Ele deve se esforçar, meus queridos irmãos, para fazer a justiça. E para isso ele tem que ter fome e sede de justiça, de aprender a palavra, de praticar a palavra. Para nós encerrar, irmão, nós vamos ler lá no livro de Malaquias. Glórias a Deus. Para terminar a mensagem de hoje, Malaquias, glória a Deus. Malaquias capítulo 4, louvado seja Deus. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Quem encontrou, leia, para nós encerrarmos. Malaquias 3, 17 e 18. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Coisa maravilhosa, né? Porque aqui, irmãos, o Senhor está dizendo assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Aqui está falando, irmão, do arrebatamento da igreja,
e do juízo final, grande tribulação e juízo final, aquele dia. Aqui está se referindo ao final. Então ele diz: e naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Isso quer dizer o quê? O Senhor vai nos guardar, particular tesouro. Poupar-lo-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Ele está falando do arrebatamento da igreja. Nós seremos poupados. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o que o Senhor disse para a igreja de Filadélfia? Porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que te livrarei do dia da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então aqui o Senhor diz, aleluia, nessa profecia, como um homem que poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez, quer dizer, mais uma vez, porque sempre Deus fez diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quantas vezes Deus já fez isso? Bilhões e milhões e trilhões de vezes, desde que Adão caiu. Deus sempre fez diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se o irmão vê em toda a Bíblia Sagrada, em toda a história da Bíblia Sagrada, os irmãos vão ver que Deus sempre fez diferença entre aquele que serve a Deus e daquele que não serve. Amém? E por isso está dizendo aqui, e outra vez vereis, mais uma vez, aleluia, a diferença entre o justo e o ímpio, e a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, o crente deve ter segurança em Deus. Deus faz diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Pode estar caótico, mas tem uma diferença. Pode estar, meus queridos irmãos, um caos, assim como disse Abacuque: mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja, quer dizer, ele traça ali uma derrota completa, mas ele disse: mesmo assim, eu confiarei no Deus da minha salvação. Deus faz, irmão, diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Os irmãos concordam? Se concordam, digo amém. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. São 9 horas e alguns minutos, e nós vamos encerrar em nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite, glórias a Deus. E quem está alegre com Jesus, diga amém. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus vivo, por esta noite, Senhor, de meditação na Tua Palavra. Pai amado e santo, te agradecemos por tudo, que a Tua Palavra, Senhor Deus, fique viva, aleluia, atuante em nossos corações. Pai amado, nos despede agora em paz e segurança, nos concede uma noite de comunhão contigo, e que tudo seja para a honra e glória do Teu poderoso nome, e assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, amém. E a vitória é nossa, e operando Deus, amém. Que Deus abençoe os queridos irmãos, em nome do Senhor, amém.